Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um tema muito especial e que muitas pessoas têm curiosidade. Como saber se o Espírito Santo está falando com você? O Espírito Santo é o guia, o consolador e o conselheiro que Jesus nos deixou. Ele fala conosco de maneiras sutis, mas poderosas. Neste vídeo, vou compartilhar 7 sinais claros de que o Espírito Santo está se comunicando com você. Então, pegue sua Bíblia, se acomode e vamos descobrir juntos. Sinal número 1. Paz interior. Quando o Espírito Santo fala conosco, uma de suas marcas mais poderosas é a paz interior, que excede todo o entendimento humano. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em caos, há uma serenidade inexplicável que nos envolve. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, lemos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Essa paz é um dom divino, algo que só Deus pode oferecer. Imagine estar no meio de uma tempestade, mas ao invés de se desesperar, você sente uma tranquilidade profunda no seu espírito. Essa paz não significa que os problemas desaparecem, mas que, mesmo nas dificuldades, Deus está no controle e está guardando sua mente e seu coração. Outro versículo poderoso é Isaías, capítulo 26, versículo 3. "Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia." Aqui, Isaías nos lembra que quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos concede uma paz perfeita. Então, se você está sentindo essa paz profunda, especialmente em momentos de incerteza ou aflição, é um sinal claro de que o Espírito Santo está falando com você. A paz do Espírito Santo não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus está presente, cuidando de cada detalhe. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus nos promete: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração nem tenham medo." Essa paz é uma confirmação de que estamos alinhados com a vontade de Deus. O Espírito Santo usa essa paz como uma bússola espiritual, indicando que estamos no caminho certo, mesmo quando as circunstâncias externas são desafiadoras. Quando você sente essa serenidade inexplicável, saiba que é o Espírito Santo te conduzindo e garantindo que você está seguro nos planos de Deus. Sinal 2. Convicção de pecado. Um dos papéis essenciais do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Esse convencimento não é para nos condenar ou nos encher de culpa sem propósito, mas para nos levar ao arrependimento e restaurar nossa comunhão com Deus. Muitas vezes o Espírito Santo nos fala quando sentimos em nosso coração que algo está errado. Quando somos levados a refletir sobre nossas atitudes, palavras ou pensamentos que estão em desacordo com a vontade de Deus. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus nos ensina sobre esse papel do Espírito Santo. "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Este é um sinal claro de que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, conduzindo-o à luz, revelando áreas da sua vida que precisam ser corrigidas. A Bíblia destaca no versículo de João 16, 8. Essa convicção não é para gerar culpa sem redenção, mas para nos guiar ao arrependimento genuíno que nos aproxima de Deus. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, lemos: "Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor." Esse processo de arrependimento, guiado pelo Espírito Santo, traz refrigério e renovo para a nossa alma. O Espírito Santo usa essa convicção para nos mostrar o caminho de volta para Deus. Em vez de nos deixar presos no erro, Ele nos oferece a chance de mudar, de nos alinhar com a vontade divina. Como diz o Salmo 51, versículo 10, "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim
um espírito estável. Quando sentimos essa necessidade de mudança interior, é o Espírito Santo nos chamando para uma renovação espiritual. A convicção do pecado é um ato de amor de Deus. Ele nos chama ao arrependimento não para nos punir, mas para nos trazer para mais perto de sua graça e misericórdia. Em Romanos, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo nos lembra: a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. O Espírito Santo é quem desperta em nós o desejo de corrigir nossos caminhos e buscar a santidade. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele nos oferece a oportunidade de sermos transformados. Essa convicção é o início de uma jornada de redenção, de arrependimento e de restauração. Se você sente esse peso em seu coração sobre algo que precisa mudar, não ignore. Esse é o Espírito Santo falando diretamente com você, conduzindo-o para uma vida em maior comunhão com Deus. Sinal número 3. Direção clara nas decisões. Todos nós, em algum momento, enfrentamos decisões difíceis ou situações onde não sabemos qual direção tomar. Nesses momentos, o Espírito Santo nos guia, proporcionando clareza e certeza sobre o caminho a seguir. Quando buscamos a orientação divina, o Espírito Santo responde com discernimento, nos mostrando a melhor escolha, mesmo quando as opções parecem confusas. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, somos exortados a confiar no Senhor com todo o nosso coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que quando colocamos nossas dúvidas e decisões nas mãos de Deus, Ele promete endireitar nossos caminhos, ou seja, nos guiar na direção certa. Sinal número 4. Palavras ou versículos que se destacam. Muitas vezes, ao ler a Bíblia ou ouvir uma pregação, há momentos em que certas palavras ou versículos parecem saltar aos nossos olhos e falar diretamente ao nosso coração. Essas escrituras não são apenas informações, mas se tornam vivas, tocando profundamente o nosso espírito. Isso acontece porque a palavra de Deus não é um simples texto ou literatura antiga. É viva, ativa e tem o poder de penetrar no mais profundo do nosso ser. Hebreus capítulo 4, versículo 12, descreve isso de maneira poderosa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que, quando a palavra de Deus nos toca, ela tem o poder de transformar, corrigir, direcionar e iluminar nosso caminho. O Espírito Santo usa as Escrituras para nos guiar, ensinar e revelar verdades espirituais que precisamos naquele momento. Você já teve aquela experiência em que estava lendo um versículo que já havia lido antes, mas dessa vez ele parecia ser direcionado exclusivamente para você? Talvez você esteja passando por uma situação difícil, buscando respostas, e de repente um versículo te dá o conforto, a resposta ou a direção que você precisava. Isso é o Espírito Santo se comunicando com você através da palavra viva de Deus. Esse destaque de palavras ou versículos é uma das formas mais claras de ouvir a voz de Deus. Em momentos de dúvida, a Bíblia se torna uma fonte segura de orientação. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, somos lembrados de que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Isso significa que Deus, por meio do Espírito Santo, usa sua palavra para moldar nossas vidas, nos mostrar o que é certo e nos afastar do que é errado. Não é só quando estamos lendo a Bíblia que isso acontece. Às vezes, durante uma pregação ou estudo bíblico, ouvimos um versículo que parece ser dirigido exclusivamente a nós. É como se o pregador estivesse falando diretamente com o nosso coração, como se Deus estivesse usando aquele momento para nos responder ou nos instruir.
Esse fenômeno é uma das maneiras mais poderosas de o Espírito Santo falar conosco. Lembramos das palavras de Jesus em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos relembra da palavra de Deus e nos ensina como aplicá-la em nossas vidas. Quando a palavra se destaca para nós, é importante não ignorarmos esse momento. Muitas vezes, essa é uma resposta direta de Deus a uma situação que estamos enfrentando. Talvez você esteja em uma temporada de oração, buscando uma resposta, e então, sem que você espere, uma palavra específica te dá a direção ou a paz que você estava buscando. O Espírito Santo está sempre pronto para nos guiar através das Escrituras. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra ilumina nosso caminho, e o Espírito Santo usa essa luz para nos mostrar a verdade. Portanto, quando você perceber que um versículo ou palavra se destaca, seja na sua leitura pessoal ou durante uma pregação, preste muita atenção. Esse é um dos modos pelos quais o Espírito Santo te orienta e revela verdades espirituais para a sua vida. Mantenha-se sensível a esses momentos e permita que a palavra de Deus continue a ser uma lâmpada para os seus pés. Deus fala conosco através de sua palavra, e o Espírito Santo traz à tona exatamente o que precisamos ouvir no momento certo. Então, esteja sempre aberto, com o coração atento, pois o Espírito Santo pode usar um simples versículo para transformar toda uma situação em sua vida. Sinal número 5. Confirmações através de pessoas ou circunstâncias. O Espírito Santo, além de nos falar diretamente ao coração, muitas vezes confirma suas palavras e direções por meio de outras pessoas, ou até de eventos ao nosso redor, que parecem ser coincidências, mas que na verdade são divinas providências. Pode ser uma palavra dita por alguém, uma conversa inesperada, ou uma situação que parece se alinhar exatamente com aquilo que você estava sentindo em oração. Já aconteceu com você de estar orando por uma direção ou resposta, e de repente, alguém diz algo que vai ao encontro exato do que você estava buscando? Essas confirmações podem vir de amigos, líderes espirituais, ou até de desconhecidos, sem que eles saibam o que você está passando. Deus, através do Espírito Santo, usa pessoas ao nosso redor para nos falar. Não são coincidências, mas a maneira divina de reforçar o que ele já havia colocado em seu coração. Às vezes, em uma conversa casual, algo que parece ser apenas uma observação simples pode ser a resposta que você estava buscando em oração. Isso é o Espírito Santo trabalhando nas circunstâncias da sua vida. Ele confirma suas direções de maneira que você saiba, sem dúvida, que é Ele quem está falando. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, lemos: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus dirige nossos passos, e o Espírito Santo usa situações e pessoas ao redor para nos guiar e confirmar suas palavras. Muitas vezes, essas confirmações vêm de pessoas com experiência espiritual, como pastores, líderes ou amigos que conhecem a palavra de Deus. Eles podem oferecer conselhos ou orações que confirmam algo que Deus já estava colocando em seu coração. Isso reflete o princípio de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que nos lembra: toda palavra será confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Este versículo nos mostra que Deus trabalha através de testemunhas, usando as pessoas ao nosso redor para reforçar a verdade que Ele já começou a revelar. E não são apenas pessoas que podem trazer essas confirmações. As próprias circunstâncias podem ser usadas por Deus para falar com você. Pode ser uma porta de oportunidade que se abre, ou até algo aparentemente simples, como encontrar um versículo ou uma frase em um livro que corresponde exatamente ao que você estava meditando. Deus é soberano sobre todos os aspectos da criação, e Ele pode usar qualquer coisa, desde um encontro inesperado até uma oportunidade improvável,
para confirmar a sua direção para a sua vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Quando você olha para trás e percebe como certas situações se desenrolaram de maneira quase perfeita, como se estivessem sendo orquestradas, esse pode ser o Espírito Santo confirmando a direção de Deus em sua vida. São momentos em que percebemos que aquilo que parecia ser casual ou aleatório era, na verdade, o plano de Deus se desenrolando de forma muito intencional. Isso nos lembra de que nada é por acaso quando estamos em sintonia com o Espírito Santo. Essas confirmações, seja através de pessoas, eventos ou circunstâncias, são a maneira de Deus reforçar aquilo que Ele já colocou em nossos corações. Elas nos trazem a certeza de que estamos no caminho certo e nos dão confiança para seguir adiante, sabendo que o Espírito Santo está conosco, guiando cada passo. Fique atento a essas confirmações e permita que o Espírito Santo use o ambiente ao seu redor para falar com você. Sinal 6. Desejo de orar ou estudar a Bíblia. Quando o Espírito Santo está agindo em nossa vida, ele nos desperta um desejo profundo de nos aproximarmos mais de Deus. Esse desejo é uma verdadeira fome espiritual, uma necessidade de buscar a presença de Deus em oração e de mergulhar na sua palavra. Não é apenas um sentimento passageiro, mas uma vontade constante de conhecer mais sobre quem Deus é e o que Ele quer para a nossa vida. O Espírito Santo nos impulsiona a ter um relacionamento mais profundo e íntimo com o Pai. Esse desejo de orar, de se afastar do mundo por alguns momentos para se concentrar em Deus, é um sinal de que o Espírito está te atraindo para mais perto dele. Muitas vezes pode ser uma sensação de que precisamos conversar com Deus sobre nossas preocupações, nossos sonhos, ou simplesmente adorar a sua presença. Esse desejo é uma das maneiras mais claras pelas quais o Espírito Santo nos conduz à comunhão com o Senhor. Além do desejo de orar, o Espírito Santo também desperta em nós uma vontade irresistível de estudar a Palavra de Deus. Quando você sente uma necessidade crescente de ler as Escrituras, de entender os mistérios e ensinamentos contidos nela, isso é uma evidência de que o Espírito Santo está te guiando. A Bíblia, como nos lembra Hebreus capítulo 4, versículo 12, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O Espírito Santo usa a palavra para falar diretamente aos nossos corações e moldar nossa vida espiritual. Já aconteceu de você abrir a Bíblia e sentir que um versículo ou uma passagem está falando diretamente com você? Isso é o Espírito Santo trazendo revelação e entendimento. À medida que crescemos no desejo de estudar a Bíblia, o Espírito nos revela novas verdades e nos ensina como aplicá-las em nossa vida diária. Essa fome por mais conhecimento das Escrituras é um sinal de que estamos sendo moldados e guiados pelo Espírito de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, lemos: O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, nem sabemos por onde começar em nossas orações ou o que pedir, mas o Espírito Santo intercede em nosso favor, nos ajudando a orar conforme a vontade de Deus. Esse desejo de estar em constante diálogo com Deus, de abrir nosso coração diante dele, é uma obra direta do Espírito em nossas vidas. O Espírito nos guia nas orações e nos aproxima ainda mais do coração de Deus. Estudar a Bíblia e orar são 2 pilares fundamentais para o crescimento espiritual. E o Espírito Santo é quem desperta esse desejo dentro de nós. Quando sentimos a necessidade de passar mais tempo com Deus, seja em oração ou meditando na sua palavra, podemos ter certeza de que o Espírito Santo está agindo poderosamente em nossa vida. Ele é o nosso mestre, nosso guia, e nos conduz para uma vida de intimidade com o Pai.
Se você tem sentido esse desejo de passar mais tempo em oração ou mergulhado nas Escrituras, não ignore esse chamado. O Espírito Santo está te atraindo para um relacionamento mais profundo com Deus, e essa fome espiritual é o que nos mantém conectados à fonte da vida eterna. Quando seguimos essa direção do Espírito, somos transformados dia após dia, crescendo em sabedoria, fé e entendimento. O Espírito Santo trabalha silenciosamente em nossas vidas, muitas vezes através de um simples desejo de orar ou estudar a Bíblia. Se você tem experimentado isso, é um sinal claro de que Ele está te chamando para mais perto de Deus. Responda a esse chamado, pois é através desse relacionamento que encontramos força, paz e direção para cada área de nossa vida. Sinal 7. O fruto do Espírito se manifesta em sua vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nos ensina sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto é o resultado visível da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando estamos em sintonia com Ele, essas qualidades começam a surgir de maneira natural em nosso comportamento e atitudes. O amor que o Espírito gera não é simplesmente um sentimento, mas uma atitude de doação e cuidado pelos outros que reflete o próprio amor de Deus por nós. A alegria que brota no coração de quem é guiado pelo Espírito não depende de circunstâncias externas, mas é uma felicidade profunda e constante que vem da certeza da presença de Deus. A paz é uma tranquilidade interna, mesmo em meio a desafios, sabendo que Deus está no controle. A paciência é uma virtude desenvolvida pelo Espírito, permitindo que suportemos provações e dificuldades sem perder a calma. Bondade e benignidade são expressões da graça de Deus em nossas relações com os outros, nos movendo a tratar as pessoas com gentileza e compaixão, assim como Deus nos trata. A fidelidade fala da nossa lealdade e compromisso, tanto com Deus quanto com as pessoas, mantendo a integridade em tudo que fazemos. A mansidão é uma atitude de humildade e suavidade, mesmo diante da provocação. Ela reflete a maneira como Cristo lidava com situações difíceis, respondendo com calma e equilíbrio. Por fim, o domínio próprio é a capacidade de controlar nossas emoções e impulsos, agindo com sabedoria e discernimento, em vez de ceder às paixões momentâneas. Essas características são evidências claras da presença do Espírito Santo em nossa vida. Quando o Espírito opera em nós, não apenas vemos esses frutos se manifestarem, mas também os outros ao nosso redor percebem essa transformação. Não é uma mudança temporária ou superficial. É um processo contínuo de transformação que nos aproxima cada vez mais do caráter de Cristo. O Espírito Santo nos capacita a viver de forma que reflita os valores do reino de Deus. Essa transformação interna é algo que só o Espírito pode realizar, e é um sinal inconfundível de que Ele está trabalhando em nós. Você tem notado algum desses sinais em sua vida? Se sim, é provável que o Espírito Santo esteja falando diretamente com você. Esses sinais são formas claras de que Deus está se comunicando, guiando e moldando seu caminho. O Espírito Santo é nosso consolador, nosso guia e amigo, sempre presente para nos dirigir ao coração de Deus e nos aproximar da sua vontade. Ele nos revela a verdade, nos convence do pecado e nos enche com os frutos que transformam nossa vida em algo que glorifica ao Senhor. Lembre-se de estar sempre sensível à voz dele. Isso significa viver uma vida de oração, ler e meditar na palavra de Deus e buscar discernimento espiritual diariamente. Quanto mais tempo passamos em comunhão com o Senhor,
mais fácil se torna identificar e reconhecer a presença e a orientação do Espírito Santo em nosso cotidiano. Ele nunca nos deixa, sempre disposto a nos ajudar a compreender os planos de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. O Espírito Santo quer ser ativo na sua vida, quer dirigir os seus passos, corrigir suas falhas e te capacitar para viver uma vida que honra a Deus. Ele não apenas fala de forma sutil, mas também nos fortalece, nos consola e nos leva a refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa existência. Não ignore esses sinais, pois eles são preciosos e revelam o cuidado de Deus por você. Se você tem experimentado algum desses sinais, é o momento de agradecer a Deus pela sua presença e orientação. Se ainda não, busque ao Senhor em oração. Peça que o Espírito Santo fale de forma clara e te ajude a estar cada vez mais atento à sua voz. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir sobre os sinais do Espírito Santo. Que esta reflexão seja uma bênção em sua vida e na vida dos seus amigos e familiares.